Ministério da Saúde anunciou mudanças no calendário nacional de vacinação e que alteram o esquema vacinal contra o HPV, a poliomielite, a meningite e a pneumonia. Acompanhe as mudanças na reportagem de Marcelo Fontinelli. A pequena Maria tem apenas 2 meses de vida. Ela pode dormir tranquila, porque já está protegida contra algumas doenças. A mãe coruja, a contadora Flávia Noronha, exibe o cartão de vacinação com as doses em dia. Nós mães sabemos que a criança nasce imune, né? Então, nós devemos sim vacinar direitinho, seguir o calendário para evitar doenças, porque toda mãe não quer ver seu filhinho doente. E Flávia está certa. Essa atenção com as vacinas evita graves problemas de saúde no futuro. Os papais e as mamães devem ficar atentos porque desde a semana passada, os postos de saúde de todo o país estão seguindo um novo calendário de vacinação. A mudança atinge principalmente a quantidade de doses das vacinas. No caso dos bebês, antes a vacina pneumocócica decavalente era aplicada em 3 doses, mais o reforço. Agora será apenas em 2 doses e o reforço. No caso da vacina antipoliomielite, a 3ª dose era oral, mas passa a ser injetável. O reforço da vacina contra a meningite era aos 15 meses, agora é aos 12 meses. Já para os adultos, a vacina contra o HPV, que era aplicada em 3 doses, agora é apenas em 2. O Programa Nacional de Imunizações distribui anualmente 300 milhões de vacinas e soros. Flávia já está orientada sobre as mudanças. Ela ficou sabendo pela internet. Tudo para não descuidar da saúde de quem ainda precisa de cuidados especiais. Com certeza a gente vê nosso filho saudável, é a melhor coisa. Legal. Olha, a gente vai falar com o Dr. Carlos Henrique Rabelo Arnoux, que é médico pediatra. Bom dia, Dr. Carlos. Dia, tudo bem? Dia. Seja bem-vindo aqui ao Notícia Obrigado. da Manhã. Essas mudanças, algumas a gente vê que, por exemplo, uma vacina deixa de ser oral, passa a ser injetável, mas o mais importante de tudo é que a mãe fique atenta ao calendário de vacinação e cumpra os prazos para que as vacinas tenham sua eficácia, né? Sim, sem sombra de dúvida. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, é consagrado há muitos anos, há décadas. Essas vacinas são estudadas à exaustão e hoje a gente tem certeza absoluta da eficácia e da eficiência dessas vacinas, sem sombra de dúvida. E quando o bebê nasce, ele já tem que ser vacinado contra algumas doenças? Na sala de parto ainda, antes dele ir para o alojamento conjunto, ele é vacinado contra 2 doenças. A tuberculose e ele recebe a primeira dose da vacina contra a hepatite B, sim, ainda em sala de parto. E eu falava sobre o calendário de vacinação que a gente viu aí na reportagem, que a mãe tem todo o cuidado de fazer essa atualização. Doutor, por que é importante manter esse calendário em dia e como é que os pais devem fazer para não perder os prazos das vacinas? Olha só, Nádia, talvez depois da água potável, as vacinas foram a principal conduta médica que reduziu mortalidade no mundo. Então, daí você tira a importância das vacinas. Para os pais não perderem as datas das vacinas, é fácil, é simples, é acompanhar as consultas pediátricas de rotina da criança no primeiro ano de vida, bem como conhecer o seu calendário vacinal. Na carteirinha de vacina, na caderneta de vacina, tem lá as datas programadas. E não tem como errar, é só conhecer bastante. E a maioria dessas vacinas, a grande maioria, na verdade, já é patrocinada pelo Sistema Único de Saúde. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele é exclusivo do Ministério da Saúde. Existem as vacinas que não estão no PNI, mas essas vacinas que estão disponíveis pelo SUS são suficientes para a grande maioria das doenças de alta prevalência e alta incidência no nosso país. A gente tem uma vacina recente que já está sendo aplicada nas meninas, na faixa etária de 9 aos 13 anos, que é a vacina do HPV. A novidade agora é que são 2 doses. Então, as pessoas não precisam se preocupar. Só com 2 doses a vacina vai ter o seu efeito. O que os estudos mostram é que o nível de anticorpos circulantes atingidos com 2 doses semelhante ao que era atingido com 3 doses. Então, por que expor uma criança a uma dose a mais, com um risco a mais,
se com duas doses você teria esse objetivo. Então, sim, só com 2 doses é suficiente para todo mundo. E com essas campanhas de vacinação, nós já conseguimos, inclusive, erradicar algumas doenças muito importantes aqui. Sim, erradicadas, a gente tem uma doença que matou muita gente no século passado, a varíola. Mas nós temos várias doenças que estão em processo de erradicação, como, por exemplo, o próprio sarampo e a própria paralisia infantil, que é a poliomielite. Que foi uma doença que também sequelou muitas crianças no passado. Mas há quantos anos nós temos casos dessa doença? No mundo ainda existem casos. Pequenos países da África ainda têm registros de casos. E por isso que a gente mantém a vacinação no Brasil. Mas casos autóctonos do Brasil já tem vários anos que nós não temos. Muitas pessoas, muitas mães, ainda sem muitas informações, doutor Carlos, têm medo de aplicar vacina. E algumas crianças apresentam algumas pequenas reações durante uma ou outra vacinação. Então, não precisa ter medo, né? Já está comprovado ao longo de muitas décadas que as vacinas têm o seu efeito positivo protegendo as crianças ao longo da infância e, às vezes, por toda a vida. É verdade, Nádia. Algumas crianças têm, sim, reações vacinais, a gente chama de reações adversas. Enfim, a gente tem que orientar a família do benefício da vacina. Em determinados casos, a gente pode até optar por trocar aquele componente de determinada vacina, e são casos especiais que devem ser discutidos caso a caso com o seu pediatra. Mas a recomendação que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta é que vacine, siga o Programa Nacional de Imunizações, seria excelente para o seu filho, será excelente para o seu filho, sem sombra de certeza, dúvida. para que ser saudável. Eu queria agradecer ao Dr. Carlos Henrique Rabelo Arnold, que veio conversar com a gente, é médico pediatra. Se você tem alguma dúvida sobre os calendários, as alterações, o que aconteceu com cada vacina, reveja a nossa reportagem do Marcelo, essa entrevista com o Dr. Carlos na nossa página, lá no cidadeverde.com, na página do Notícia da Manhã. Muito obrigada, tá, doutor? Obrigado. Bom dia. Bom dia.